Olá, muito boa noite a todos. Eu me chamo Iago Daltro, sou professor de Direito Penal e analista judiciário do TRT da 2ª Região. Hoje eu venho aqui gravar este pequeno vídeo de 10 minutos para me submeter à seleção de novos talentos promovida pelo Complexo de Ensino Renato Saraiva. É bem verdade que os recursos didáticos são escassos nesse momento, infelizmente, mas a minha vontade de integrar essa equipe e de disseminar o conhecimento de direito penal é tão grande que eu jamais poderia deixar de participar dessa seleção. Então, senhores, dentre os vários conteúdos que eu poderia trazer para abordar aqui na aula de hoje, resolvi eleger um que é bastante recorrente nas provas de direito penal: a diferença entre erro de tipo essencial e erro de proibição. Questão que despenca nos concursos públicos, tema que é amplamente debatido na doutrina e na jurisprudência e que, portanto, merece a nossa atenção. Então, comecemos a tratar do tema. E para iniciar a nossa aula, eu gostaria que todos nós ficássemos com o registro de um brocado latino: errare humanum est. Mas, Iago, o que é esse tal de errare humanum est? Muito simples, senhores. Certamente todos aqui já ouviram falar com outro nome. Errar é humano. De fato, errar é incitamente humano. No nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós estamos sujeitos a erro a todo tempo. E por estarmos tão próximos do erro, não poderia deixar o direito de tratar dele. Consequentemente, não poderia deixar o direito penal de se ocupar do estudo do erro. É justo por essa razão que temos de estudar a teoria do erro, que cuida de analisar várias modalidades, dentre as quais aqui estudaremos duas que costumam causar muita discussão e dúvidas em gente muito boa de direito penal, que é a diferença entre o erro de tipo essencial e o erro de proibição. Comecemos pelo erro de tipo essencial. Nesse instituto, o sujeito cria uma falsa percepção de um elementar do crime. Ele projeta em sua mente uma realidade que não encontra substrato no plano dos fatos. Ele falseia a percepção de um dos elementos do tipo penal. E eu gostaria que os senhores anotassem esse conceito no caderno de vocês. Nós temos aqui, nós vamos começar a trabalhar com o conceito, depois vamos trazer alguns exemplos e, por fim, estudar a consequência jurídica do Instituto. Eu acho isso interessante para construir um raciocínio didático e proporcionar a solidificação do entendimento da matéria. Então, queria que os senhores anotassem esse conceito, que o erro de tipo essencial consiste justamente na situação em que o agente tem uma falsa percepção de uma das elementares do crime. Então, eu trago aqui dois exemplos. No primeiro deles, eu, atrasado para o tribunal, vejo dois celulares em cima da mesa, um meu e um de um colega. Os dois celulares são muito semelhantes, têm formas parecidas, têm mesma cor, e eu acabo, por engano, pegar o do meu colega. Percebam, senhores, que eu acabei por subtrair coisa alheia móvel. Subtrair para mim uma coisa alheia móvel, afinal o celular não era meu. Eu achei que fosse, mas não era. Então, eu incorri aqui em erro de tipo, mais precisamente sobre a elementar alheia. Eu achei que o celular era meu, achei que ele fosse meu, mas não era de fato. Então, num segundo exemplo, imaginemos que um caçador vai até uma floresta com sua arma em punho e ele vê uma sombra por detrás de um arbusto. A sombra se movimenta. Ele prontamente saca a arma, deflagra o tiro, pá! Achando que era uma capivara. Ele atirou achando que fosse uma capivara. Mas quando vai até o corpo, vê que se trata de um homem. Matou o sujeito. E então, qual que é o tipo penal? Homicídio. Ele matou alguém. Mas ele não sabia que era um homem. Ele criou em sua mente a situação falsa. Ele achava veementemente que ali se tratava de uma capivara. Incorreu ele também em erro de tipo essencial. Mas tudo bem, Iago, eu já entendi quando é que ocorre o instituto. Mas qual que é a consequência jurídica dele? O sujeito vai responder por homicídio, você vai responder por furto? Então, senhores, é isso que os senhores têm que ter em mente. O erro de tipo essencial, em quaisquer das suas modalidades, sempre vai excluir o dolo. Sempre. Por quê? Dolo, como sabemos, é a consciência e vontade. Se o sujeito tem uma falsa percepção da realidade, logicamente, ele não age com consciência e vontade. É por essa razão que, quando imbuído de erro essencial,
o sujeito age sem dolo, sempre. Mas a questão permanece na culpa. E aí precisamos de cuidado, porque o erro de tipo essencial tem duas subespécies. A primeira é o erro de tipo essencial invencível. O erro de tipo essencial imprevisível, excusável. E é importante que os senhores saibam esse nome porque é cobrado em prova. Então, no erro imprevisível, o sujeito também não responde a título de culpa, porque a previsibilidade é um elemento da culpa. Mas, se ele age com erro vencível, com erro imperdoável, com erro inexcusável, que são sinônimos, aí vai excluir o dolo, porque é erro de tipo essencial, mas a culpa vai permanecer, logicamente, se houver a previsão de modalidade culposa, porque, como sabemos, o crime culposo é excepcional. Então, imaginemos que no exemplo do caçador, se no caso concreto, se vislumbrar que ele poderia ter agido de forma mais diligente, de forma mais cautelosa, exclui-se o dolo, mas permanece a culpa e ele responde por homicídio culposo, que tem previsão no Código Penal. E como é que eu vou aferir a previsibilidade ou imprevisibilidade no caso concreto? Há duas teorias que buscam explicar. A primeira delas, a majoritária, trata do homem médio. Toma como exemplo o homem médio. E a segunda corrente, por sua vez, prefere se apegar aos aspectos do caso concreto, o nível de instrução do agente, as circunstâncias do fato, para saber se o fato era previsível ou não. Pois bem, então esses são os principais aspectos a respeito do erro de tipo. Agora nós temos que tratar do erro de proibição. O erro de tipo, como vimos, no erro de tipo o sujeito age por distração. No erro de proibição, não. No erro de proibição, ele age consciente, atento, mas age de boa fé. Porque ele pratica uma conduta que acha no seu íntimo ser lícita, mas que na verdade é proibida por lei. Então eu queria que os senhores anotassem o seguinte conceito. O erro de proibição é o desconhecimento do profano. O sujeito não conhece o caráter ilícito da sua conduta. Mas aqui, senhores, os senhores não podem confundir o desconhecimento do profano com o desconhecimento da lei. Isso é um erro crasso. Não se exige que o sujeito conheça todas as elementares do tipo, que ele conheça todos os aspectos normativos relativos à pena, posição topográfica, bem jurídico tutelado, nada disso. Mas se exige ao menos que ele saiba que ele tenha potencial consciência da ilicitude, que é um dos elementos da culpabilidade. Então, não se pode alegar em sua defesa o desconhecimento da lei. Inclusive, isso é previsão lá do artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E o próprio artigo 21 do Código Penal, que trata do erro de proibição, já começa e já escancara de cara. O desconhecimento da lei é inexcusável. Então, é importante que nós saibamos disso. O erro de proibição está afeto ao potencial consciência da ilicitude. E como exemplo, nós trazemos aqui o caso de um sujeito que, ao andar pela rua, vê uma carteira no chão. Uma carteira sem documentos, mas cheia de dinheiro. Ele então toma posse dessa carteira. Tá achado. Achado não é roubado, não é assim que a gente ouve por aí? Ele acreditava piamente que a sua conduta era lícita, mas essa conduta é proibida. É criminosa, inclusive. Está lá no artigo 169, parágrafo único, inciso 2 do Código Penal. É a apropriação de coisa achada, não pode. Imaginemos também um índio. O índio que não é integrado, caiu inclusive no Ministério Público Federal. Se ele sacrifica uma criança por questões religiosas achando ser lícita, nesse caso, também incorre em erro de proibição. O erro de proibição, qual que é a consequência jurídica dele? Ele pode ser excusável ou inexcusável, nos mesmos moldes do Instituto anterior. Se excusável, o sujeito vai ser isento de pena. Se inexcusável, ele vai ter uma redução de 1/6 a 1/3, nos termos do artigo 21 do Código Penal. Então, dentro do limite de tempo que me foi concedido, a gente aborda esses principais aspectos. Há outras espécies de erro que espero poder tratar com os senhores em outras ocasiões. Mas por hoje nós ficamos por aqui. Um forte abraço e até a próxima.